Começa agora. Diário Econômico. Um oferecimento do Canal Rural. Uma análise das principais informações que impactam os mercados, A economia global e do Brasil. de segunda a sexta, às 6 da manhã, no Spotify e YouTube. Fala pessoal, bom dia. Meu nome é Igor Kadiliak, economista aqui do PicPay, e sejam bem-vindos ao seu Diário Econômico. Hoje é sexta-feira, dia 2 de agosto de 2024. Nos Estados Unidos, depois de se animar com uma série de indicadores econômicos mais fraco que o esperado, o mercado começou a ficar desconfortável com uma provável desaceleração mais forte. Vamos em ordem cronológica. Ao longo da semana, foram saindo os dados prévios do payroll, que inclusive sai daqui a pouco e pode mudar tudo isso. Mas vamos lá. No geral, esses números vieram mais fracos, mesmo que ainda em ritmos robustos. E ontem não foi diferente. Os pedidos iniciais de auxílio-desemprego atingiram o maior nível em um ano, com redução nas contratações. Mas o principal ponto de preocupação mesmo foram os dados do ISM. O emprego caiu para 43,4%. Muito abaixo da previsão de 49,2%. Essa foi a pior leitura desde junho de 2020 e, fora do contexto da Covid, a pior desde 2009. Mas não só isso, os outros componentes também vieram bem abaixo. A manufatura e os novos pedidos ruins aumentaram a sensação de fraqueza. O conjunto disso tudo acabou assustando, mas quando a gente usa uma regressão simples, usando um composto do ISM para modelar o PIB, temos visto que consistentemente ele tem vindo bem abaixo do PIB realizado. De toda forma, é um sinal de alerta. Não acredito que seja provável uma recessão no curto prazo, mas foi assim que os mercados reagiram ontem. Dólar forte com treasuries e bolsas despencando. E essa piora de sentimento de risco externo acabou pressionando os emergentes. No Brasil, isso, mais a leitura de que o Copom adotou uma comunicação mais dovish, acabou pressionando ainda mais a nossa moeda. O dólar avançou ao maior patamar desde dezembro de 2021, com máxima acima de 5,75. Já nos DIs, tivemos aumento de inclinação da curva, com o trecho curto e do miolo caindo e o longo subindo. O Ibovespa não resistiu à aversão a risco em Nova York, com o VIX, que é o índice do medo, atingindo o maior nível desde abril. Mas por aqui, pelo menos tivemos uma baixa leve. Vale e Petrobras tiveram as principais quedas pelo recuo das commodities. Risco de recessão e de demanda no exterior acabaram prevalecendo a maior tensão no Oriente Médio. Bom, e para fechar essa que foi a semana de decisões de juros, ontem foi a vez da Inglaterra. A discussão por lá era se a inflação dos serviços, ainda elevada em 5,7% em junho, já permitiria um corte ou melhor esperar um pouco mais. A votação foi bem apertada, mas por 5-4, o Banco da Inglaterra decidiu cortar pela primeira vez desde o início de 2020. Agora, a taxa está em 5%. Mas dado que a projeção indica que a inflação volte a subir até 2,7% até o fim do ano, a mensagem passada por eles sinalizou cautela. A política precisa seguir restritiva até diminuir esses riscos. A grande questão é se tem espaço para um novo corte em setembro. Bom, tudo vai depender dos próximos dados. Antes de passarmos para a agenda do dia, só uma atualização importante para o nosso fiscal e para a nossa inflação. Ontem, o governo federal decretou um aumento do imposto do cigarro. O preço mínimo da venda do maço vai subir de R$ 5,00 para R$ 6,50 a partir de setembro. Já o IPI do maço vai subir de R$ 1,50 para R$ 2,00 a partir de novembro. Boa notícia para a arrecadação, mas com impactos altistas no IPCA. É estimado entre 2 e 3 bilhões de receita nesses 4 últimos meses. E para o IPCA, vemos uma alta de mais 10 bips. Para o dia, o grande destaque é o relatório de emprego de julho dos Estados Unidos. Ele certamente vai dar mais clareza e direcionar os mercados. A expectativa é que o payroll desacelere para cerca de 175 mil, com manutenção nos ganhos médios por hora e na taxa de desemprego, em 0,3% e 4,1% respectivamente. Esses que ainda são números bem consistentes. Mas claro, dada toda a discussão recente, o grande risco é caso esse resultado venha bem pior e sinalize com mais ímpeto um cenário de hard landing. Vamos ver. Vindo para o Brasil, depois do desemprego da PNAD, o IBGE continua a divulgação dos dados de atividade de junho, com a indústria. Esperamos um avanço de 2,9% contra maio, feitos ajustes sazonais. Esse bom resultado deve vir principalmente da indústria de transformação e da sua pronta recuperação de capital físico instalado frente às tragédias causadas pelas enchentes no Rio Grande do Sul.
Os recentes bons números de importações de bens de capital e duráveis também devem ajudar. Bom dia, bons negócios e sorte sempre!